O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Oitavo domingo do tempo comum. Para que serve o tempo comum? Para poder preencher aí os espaços entre a Páscoa e depois o Natal, aquelas coisas. Claro que não. Para que serve o tempo comum? Para conhecer Jesus. Conhecer a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Esse é o objetivo do tempo comum. Estamos no oitavo, ou seja, estamos iniciando a caminhada para conhecer Jesus. O Evangelho vai nos mostrando muito lentamente e muito claramente a pessoa de Jesus. Tem gente que diz: eu gostaria muito de ver Deus, de sentir Deus, de que Deus falasse comigo. Infelizmente, Deus fala, Deus está, Deus se faz presente, mas não o reconhecemos. Jesus se faz presente na palavra. É por meio da palavra que Ele fala para nós. Tem gente que diz: Deus nunca falou para mim. Você nunca foi na missa? Todo domingo. Parece que só tem um neurônio, está atrofiado. Porque como assim? A palavra é lida em toda a missa, é a palavra de Deus. É Ele que está falando conosco. O que nos diz este oitavo domingo, a liturgia deste oitavo domingo do tempo comum? E qual que é a relação entre a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho? Vamos começar a ver um pouco mais a respeito. A primeira leitura, primeiro nos fala a respeito da aparência. A aparência pode nos enganar. Às vezes julgamos a pessoa e de repente a pessoa não é aquilo que eu estava achando que a pessoa era. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. Pode acontecer. E nos diz a leitura que a pessoa se revela no falar, no agir. Às vezes você olha para uma pessoa e quando ela começa a falar, que decepção. Só fala bobagem. Que superficialidade. Que falta de profundidade, de conhecimento. O contrário, não dá nada para a pessoa. Quando ela começa a falar, você diz: ali tem toda uma espiritualidade profunda, uma caminhada profunda. Pois é, as aparências não se enganam, diz a leitura.
Versículo 7 desta leitura, primeira leitura, que é o livro do Eclesiástico, mas é um livro da sabedoria. Ele nos fala a respeito que o fruto é consequência de um preparo longo. Nada acontece por acaso. Se você faz, na hora que vai plantar uma pequena árvore, deixa a terra fofa e faz um bom buraco, aduba, prepara bem e coloca ali a planta, a probabilidade de que ela cresça bem, forte, saudável, é muito maior do que se tivesse feito só um buraco aí de qualquer jeito aí, buraquinho pequeno aí, põe aí a planta. Obviamente, depende de outras coisas. Essa é a primeira leitura então. Vamos ver a segunda leitura. Queria falar só sobre o último versículo, onde nos diz: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. Isso implica a escuta da palavra, o seguimento e o fazer com que esta palavra se torne real, verdadeira na minha vida. Certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Porque às vezes a gente se esforça bastante, ou pelo menos acha que está se esforçando bastante, e depois fica esperando a ver se recebe alguma coisa a mais da parte de Deus. E a leitura nos diz: não se preocupe, vossas fadigas não serão em vão. Evangelho de hoje. Vamos ver então a relação com a primeira leitura e a segunda leitura. Jesus conta uma parábola a seus discípulos. Primeiro interroga: pode um cego guiar outro cego? E continua: não cairão os dois num buraco? A pergunta é: a que tipo de cegueira se refere Jesus, da qual Jesus está falando? Porque a gente enxerga, a gente anda na rua, vê o cachorro, o gato, as árvores. Enxergar a gente enxerga, mas de que tipo de cegueira fala Jesus? E ele vai nos dizendo já no próprio Evangelho, que não enxerga, consegue enxergar seu próprio coração, seus sentimentos, seus defeitos, suas dificuldades, suas limitações. Isso significa que a gente olha muito para fora, mas olha pouco para dentro. Como está meu coração? Como estão meus sentimentos? As coisas despertam sentimentos no meu coração. Como é que é a minha reação diante das coisas que me afetam de alguma maneira? Afetam no sentido de meus sentimentos. Então, muitas vezes estamos cegos. Reagimos porque estamos cegos, porque não estamos enxergando. Por isso Jesus fala a respeito desta tendência que temos de julgar os outros pela superficialidade, pela aparência. E pior, condenar. Ser duros demais com os outros. E essa é a nossa tendência natural. Quando se trata dos outros, a lei máxima para eles. Mas quando se trata de você, uma mofadinha. Não, veja bem. Então é fácil, né, julgar os outros. Mas quando se trata de si próprio, quer o mínimo de rigor. Essa leitura, então, do Evangelho refere-se primeiramente ao autoconhecimento, a ter ciência das nossas próprias limitações. Uma das características dos santos é justamente isto. O santo, ele reconhece muito bem, claramente, a santidade de Deus. E diante deste sol ardente, desta luz que é Deus, ao se comparar, ao olhar para si, para seu coração, com certeza, para ver a sua humanidade, sentem-se pequenos, frágeis. Obviamente, porque olhar para Deus e depois olhar para a gente mesmo é um pouco complicado. Por isso, um cego não tem condições de indicar o caminho.
E cego no sentido de, se você não tem um caminho espiritual, se você não tem uma profundidade meio milímetro, um mar de conhecimento, conhece um monte de coisas, mas de profundidade quase zero, como vai guiar alguém? Como um cego vai guiar outro cego? Diz Jesus, os dois vão cair num buraco. Claro, vão se perder, obviamente, espiritualmente falando. Depois Jesus disse, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Chegará ao nível, ao patamar do mestre. Jesus está falando a respeito de discipulado. O que é um discípulo? Um aluno. E aí vem então uma questão que é importante. Temos que estar alertas com a cegueira espiritual que muitas vezes nos atinge, em primeiro lugar. Segundo, o aluno não é um crente. E vocês podem estar achando que eu estou aqui brincando com as minhas palavras, jogando terra em alguém, mas aluno não é crente. Não é crente. Crente não é aluno, porque ele acredita em algo e se planta naquilo e diz, já acredito. Não é isso que Jesus quer. Esse Jesus não o reconhece como discípulo, não o reconhece, porque ele é um crente, ou seja, ele se plantou naquilo que ele acredita e pronto, e não quer fazer um caminho. O Evangelho de hoje nos convida para fazer o caminho. E se você é um crente, sinta-se chacoalhado. Porque Jesus está dizendo, não quero que você seja meu discípulo dessa maneira. Não quero você. Não, mas eu acredito. Eu preciso que você vá além. Então vejam como Jesus, nós estamos vendo um aspecto de Jesus que ele cobra de nós. Ele quer que a gente caminhe junto com ele. Por isso ele fala a respeito do discípulo, que é mais um aluno, não só alguém que simplesmente acredita e pronto. Não, isso é o primeiro passo de muitos passos que eu, Jesus, quero que você faça, realize. Ser aluno significa estar disposto a mudar, a estudar a palavra e a iluminar todo o ser, todo o coração, todos os sentimentos, tudo por meio desta palavra. E ser confrontado pela palavra, porque a palavra ela remexe dentro do mais profundo do nosso ser, ela mexe com a gente. Eu digo por mim, né? E Jesus não quer então que você fique estático, já acredito, pronto. Não, eu quero dinamicidade, eu quero que você caminhe como discípulo, como discípula. Isso implica imitação. Por isso diz, todo discípulo bem formado será como o mestre. Para eu ser como o mestre, eu preciso estudar o mestre, conhecer o mestre, conhecer mais profundamente Jesus. Quem é Jesus? Aliás, essa pergunta é fundamental. Quem é Jesus para mim? Qual que é o significado e o peso de Jesus na minha vida? Isso que é importante. Versículo 42. Como podes dizer a teu irmão, deixa tirar o cisco do teu olho quando tu não vês uma trave no teu próprio olho? Corrigir o outro sem antes corrigir à luz da palavra os sentimentos, emoções, pensamentos que eu tenho. E aqui Jesus fala assim, hipócrita. O contrário do hipócrita é humilde. Preciso ter e ser humilde para poder iniciar este caminho. O contrário é a hipocrisia, né? Enxergar claramente o meu coração, as minhas limitações, para poder enxergar o outro. Muitas vezes só enxergamos o nosso umbigo, a nós mesmos, e terminamos esquecendo aquele que está do meu lado. Só porque é uma pessoa mais simples, ou porque não tenho interesse, né, que faça algo por mim. Então, olhar claramente, enxergar o outro, é porque eu também já olhei dentro do meu coração. Isso implica também não sair por aí condenando e apontando o dedo na cara dos outros, fulano isso, fulano aquilo.
43. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Fruto, virtudes, ou também poderiam ser vícios, né? Mas aqui está falando a respeito de um tesouro. Como assim um tesouro? Uma imagem espiritual das virtudes e méritos que estão dentro do nosso coração. A boca fala, termina o Evangelho dizendo, e eu também estou terminando, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você vê aquelas pessoas e fala assim, o que você acha? Fulano, aquilo não presta, aquilo ali é isso, aquilo. Eu já vou anotando. E o que você acha daquela lá? Ixi, aquela ali é isso, aquilo. Já vou anotando aqui no meu caderninho. Por quê? Essa pessoa é perigosa, não é confiável. Não fica falando mal deste e daquele. Ninguém presta. Significa que essa pessoa não presta. Não é confiável. Para ele todo mundo é ruim, todo mundo é mau. Esse aqui, aquilo ali. Está projetando aquilo que não trabalhou dentro do seu coração no outro. Perigoso. A boca fala do que o coração está cheio. Tem um método interessante que eu assumi um tempo atrás, porque às vezes eu posso ainda, não sei, xingar ou falar alguma maledicência por aí, alguma coisa, mas eu comecei a substituir por expressões um pouquinho mais decentes. No lugar de xingar, dizer qualquer coisa, eu falo assim, minha Nossa Senhora, Jesus misericordioso, Jesus amado. E aí isso vai me ajudando e parece que vou incorporando estas palavras no lugar de ficar falando outras coisas aí que não são tão boas, e a gente parece que vai incorporando isso na nossa vida. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu falo Jesus amado, significa que Jesus está no meu coração. Estou contente por isso. Pois é. E para terminar então, a respeito de rezar, cultivar as virtudes. E eu tinha escrito o seguinte: às vezes a gente vê como as pessoas são cruéis com as redes sociais, chegam a rasgar a vida de uma pessoa do outro nas mídias, e a gente não pode, muito menos insinuar, falar, ou pior, jogar terra ainda mais. A gente tem que se cuidar muito com isso, porque como acabar com o prestígio, a vida de uma pessoa, sabendo que a gente às vezes nem a conhece. Eu estou dando um exemplo, como que acontece com o Papa Francisco. Ficou doente, o povo já começou a falar coisas, as pessoas já começaram a falar, não só aqui no Brasil. No que eu ia chegar na casa da minha mãe, e lá eu vi também pessoas falando assim, porque esse Papa não sei o que mais, e lá na cadeira dele tem os números lá. Olha, o povo é burro demais. Meu Deus, se conhecessem o amor, a vontade que o Papa tem, e o Cristo que vive neste coração, jamais falariam as burradas. Mas ser humano, né? E nas redes sociais a gente sabe que as pessoas falam cada besteira que não está escrito, acabando com uma pessoa. Não estou falando do Papa, mas às vezes de outras pessoas que não têm culpa de nada, mas às vezes pessoas maldosas ou que têm algum interesse por trás, e a gente não pode cair nisso. Tentar não dar mídia nem nada disso para as pessoas. Aí está então o Evangelho, onde Cristo Jesus nos chama para que sejamos seus discípulos e para que olhemos para dentro de nós, para os nossos sentimentos. O que nos move a fazer as coisas? O que me moveu a vir hoje aqui a esta igreja? Que seja o amor de Cristo Jesus que trouxe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.